Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o processo de desfraude do meu filho mais velho, mas fica até o final, porque esse vídeo não é sobre desfraude. Oi gente, eu me chamo Letícia Souza e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu estou aqui compartilhando um pouco dessa jornada da maternidade com vocês. Algumas experiências e dicas e um pouco desse relato e do que isso tem representado na minha vida. Eu tenho dois filhos, o Benjamin, que é mais velho, tem 3 anos, e o Nathan, que tem 2 anos e também tem T21. E quando eu comecei o desfraude do Benjamin, o Nathan estava ali com um ano e meio, e eu pensei assim, né, Benjamin fez 2 anos, é o momento do desfraude. E você vai entender por que esse vídeo não é sobre desfraude. E a gente começou esse processo com ele, então eu sou uma mãe meio raiz em algumas coisas, sabe? Eu gosto muito de ouvir novas opiniões, o que a literatura tem falado sobre determinados assuntos, mas tem momentos que eu gosto de ser mais old school, que eu acho que a galera antigamente errou em algumas coisas, mas acertou em muitas. E nesse processo eu pensei, ok, desfraude, como vamos fazer? Vamos tirar a fralda, colocar ele de cueca, em casa, obviamente, eu estava muito em casa nessa época, e vamos ver, né, como que ele vai se comportar. E foi muito interessante porque o processo de desfraude de xixi e o noturno também foi muito rápido. Eu digo que a gente concluiu esse processo em 2 semanas. Benjamin já entendia, obviamente, houveram alguns escapes de urina e eu sentava com ele, eu falava, filho, você entendeu? O que aconteceu? Eu fiz xixi, mamãe, eu fiz xixi na minha roupa. Ok, e agora? O que a gente faz? Vamos trocar. E esses diálogos nesses momentos, né, nos ajudam a ajudar a criança a entender o que está acontecendo fisiologicamente com ela. Se a gente pega a criança e fala, vamos trocar o xixi, vamos limpar esse xixi correndo, você não dá tempo para ela processar e entender o que está acontecendo. No início eu fiz isso, mas depois eu percebi como era importante eu explicar e eu dar tempo para ele entender o que estava acontecendo com ele. Então assim, foi super rápido. Até que chegamos no desfraude do cocô. E ele foi ao troninho algumas vezes, nós compramos um troninho, tentamos no vaso, assento redutor, todas as possibilidades inimagináveis. E ele começou a demonstrar um pouco de resistência. Ele chegou a fazer cocô no troninho 1 ou 2 vezes, mas depois ele sempre pedia para colocar a fralda quando ele queria fazer cocô. E chegou no nível que realmente ele estava desfraudado, entre aspas, a gente já não usa mais fralda com ele nem para sair, porque ele tem o controle ali do esfíncter que ele precisa, ele pede para fazer xixi, então a gente não tem muito problema com isso. Mas ele começou a não fazer cocô se não fosse na fralda. E nesse momento, eu confesso que eu comecei a me desesperar. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para poder ajudá-lo, né, a chegar a essa maturidade e a entender de que ele precisava fazer cocô no lugar correto. Até que um dia minha sogra estava conversando com ele e explicando para ele, né? Olha, Ben, quando você come, o alimento, né, te alimenta, tipo, te dá os nutrientes, ele é processado, e ela estava explicando todo o caminho e ele assim, ela contando para mim, ele entendendo. E chegou o momento que ela falou assim, pois é, bem, quando a gente cresce, a gente não faz mais cocô na fralda, a gente faz no vaso. E aí foi nesse momento que ela, né, dando essa sugestão para ele, bem, você tá crescendo, você não tá crescendo, você não vai crescer. E ele virou para minha sogra nesse momento e ele falou assim, eu vou crescer, mas ainda não. Eu ainda sou bebê. E nesse momento a gente deu risada, sem entender muito bem, mas ali ele estava dando um sinal de algo que já estava acontecendo há algum tempo e a gente não estava percebendo. E depois eu comecei a pensar sobre isso. Eu sou formada em psicologia, minha sogra é estudante de psicologia e estávamos ali conversando e discutindo os motivos pelos quais ele trouxe essa fala, ele apresentou essa fala. Porque a criança ela é muito verdadeira naquilo que ela traz, né? Ainda que tenha uma fantasia ali ligada a isso, se você incentiva a criança, ela vai trazer as demandas dela, ela vai apresentar o que ela está sentindo. E ali ele estava apresentando algo de que ele não queria crescer, de que ele não queria passar para essa próxima fase. E quando a gente estava ali juntas,
nós chegamos a uma conclusão. Como eu falei no início desse vídeo, eu tenho um filho mais novo, que é o Nathan, e ele tem T21, que é uma condição mais conhecida como síndrome de Down. Em um outro momento aqui no canal eu compartilhei um pouco como foi esse processo da descoberta, do diagnóstico pra gente. E o que aconteceu? Eu estava super presente em casa no primeiro ano de Benjamin, apesar de que eu tinha faculdade, eu ficava muito tempo com ele. Só que quando o Nathan nasceu e chegaram as demandas de terapia de Nathan, 4 vezes por semana eu saía de casa junto com o Nathan para ir para terapia e ele ficava em casa. Só que para uma criança, gente, terapia não é algo necessário, terapia não é algo chato. Eu cheguei a levar ele para esse ambiente algumas vezes porque eu não tinha como deixá-lo com outra pessoa, então eu precisei levar. E para ele era um parquinho que tinha brinquedos e tinha a sala de tia Nanda, a sala de tia Val, e ele achava o máximo. Só que eu não me dei conta que durante meses, todas as semanas, eu saía com o Nathan de casa e eu deixava ele lá. E era como se eu estava indo para um lugar legal com o Nathan e ele não estava tendo a oportunidade de participar disso. E na mesma época ele começou a apresentar alguns comportamentos que não chegaram a ser regressões, né? Porque eu já tinha lido um pouco sobre isso, sobre como às vezes com a chegada do irmão mais novo, o mais velho apresenta alguns comportamentos regressivos na tentativa de ganhar a atenção que esse bebê, né, tem, que esse bebê ganhou desde que ele nasceu. Mas Benjamin nunca chegou a apresentar nenhum comportamento como esse. O máximo que ele fazia era imitar Nathan falando dá. E aí eu até entrava na brincadeira e dizia assim, você é o neném da mamãe, vem cá neném da mamãe, e abraçava ele. E ali a gente começou a perceber o que estava sendo construído em Benjamin. Ou seja, o meu irmão, que é mais novo, 4 vezes por semana, obviamente ele não tem esse raciocínio de tempo, né? Mas sai de casa com a minha mãe e eu fico aqui sozinho. Então por que eu vou crescer? Que vantagem eu tenho em ser um big boy, que nem a gente fala com ele, né? Esse menino grande. Eu quero continuar sendo bebê, eu quero esse lugar de atenção. E foi aí que a gente começou a perceber que a gente precisava mudar um pouco a estratégia dessa dinâmica dentro de casa. E por que eu te falei que esse vídeo não é sobre desfraude? Porque quando o Nathan nasceu, essa era uma das minhas maiores preocupações. E nós, como família, começamos a conversar sobre isso, como a gente precisava ter cuidado para que as demandas, até físicas ou de rotinas de Nathan, não fizesse com que o Benjamin se sentisse de lado. Porque a ideia é a gente poder suprir emocionalmente essas duas crianças, como pais, né, como mãe, mas também como família ali ampliada. E eu comecei, e nesse momento nós percebemos que mesmo tomando todo esse cuidado, isso foi algo que a gente deixou ali escapar por alguns meses. Mas graças a Deus nós conseguimos perceber isso. E agora nós estamos trabalhando, né, o oposto, para que a gente consiga suprir Benjamin da maneira que ele necessita. E talvez você está passando sobre isso, talvez você tenha um filho atípico e outro que é típico, ou talvez você é uma mãe esperando pela sua segunda gestação, né, esperando seu segundo bebê. E esse tipo de coisa acontece, gente. Nossa maternidade, ela não é perfeita, ela nunca vai ser. O importante é a gente conseguir identificar, então prestar atenção em algumas coisas. Talvez esse relato vai abrir os seus olhos para algo que você não tinha percebido ainda dentro da sua casa, ou vai ser um alerta para quando você tiver o seu segundo ou terceiro filho, né? Ou então, talvez esse vídeo pode te ajudar, você está passando exatamente por isso, e a olhar, né, para essas suas duas crianças de uma outra forma. Obviamente, eu não tenho como deixar de levar Nathan para terapia. Eu preciso estar com ele e nem sempre Benjamin vai poder estar nesse ambiente. Mas o que eu posso fazer como mãe para suprir essa necessidade, já que ele trouxe essa demanda? Então, quando a gente começou a perceber isso, a gente começou a mostrar para ele quais vantagens ele tinha que Nathan não tinha, né? Obviamente não para gerar uma competição, mas para mostrar que existiam vantagens também em ser um big boy, em crescer. Então, ó filho, você toma sorvete, o Nathan não pode tomar ainda porque ele não tem 2 anos. Você pode comer um chocolatinho que a vovó dá.
o Nathan não pode ainda, você pode. E aí a gente foi mostrando e apresentando isso para ele. Outra coisa que a gente começou a fazer também foi ser intencional. Então eu me lembro que teve um momento que eu saí para resolver alguma coisa, que eu precisava comprar alguma coisa no mercado. Eu falei, filho, vamos, vai só eu e você. O Nathan vai ficar em casa agora, mas esse é o momento seu e da mamãe. E gente, nesse dia, ele ficou feliz da vida. Ele não chegou para mim e falou assim, mamãe, muito obrigada porque você saiu comigo e deixou o Nathan em casa. Não é isso. Mas ele se sentiu feliz, que ele estava tendo um tempo ali exclusivo, sabe? Ele estava tendo um tempo especial com a mãe dele. Talvez ele se sentiu nesse lugar, né? Que sempre ele viu o irmão dele saindo com a mãe e ele ficando para trás. Então, nesse momento, não é que o irmão dele ficou para trás, mas ele pôde ter esse momento de exclusividade. Isso é muito importante. E aí voltamos ao desfraude. Depois que a gente começou a entender esse processo, as coisas foram fluindo de maneira mais tranquila, porque antes de entender isso, eu, mãe, meio cabeça dura, né? Tentei insistir, forçar, porque assim, eu via que ele tinha todas as aptidões. Ele sabe quando ele quer fazer cocô, ele pede, tanto que ele pede para colocar a fralda e quando ele termina, ele pede para trocar. Então eu ficava sem entender, eu ofereci, fiz todas as negociações do mundo. Nós tivemos 2 momentos de muito estresse que aí eu confesso que eu insisti, né? Obviamente, nunca forcei ele a nada, mas insisti. Falei, você não vai sair daqui enquanto você não fazer cocô. E bora, eu vou ter paciência com você. E bora, e senta lá de novo. Ele sentava, ele levantava, mas ele não fazia. De jeito nenhum. Mas depois de entender esse processo, né? Depois de ter conhecimento, de perceber isso, então as coisas estão fluindo de maneira mais natural. Ainda não conseguimos desfraudar completamente, né? Então ele ainda faz cocô na fralda, mas eu entendi que ele precisava de um tempo maior para isso. Eu acredito que maternidade é isso, sabe? É você, obviamente, ser uma autoridade para o seu filho. Eu também não sou adepta dessa ideia de que, tipo, sempre o tempo da criança e é sempre tudo que ela quer e temos que respeitar. Sim, temos que respeitar, mas colocar limite não é desrespeitar, é ajudar ela nesse processo de amadurecimento. Mas tem momentos também que é preciso ouvir essa criança. Então, ela ser desfraudada com 3 anos e meio do cocô, né? Ou com 2 anos e meio, não vai fazer muita diferença para ela. Lá na frente, a gente nem vai lembrar direito qual foi a data. Mas respeitar esse processo dela é fundamental. Então, esse é o meu relato de hoje e essa é a minha dica para você. Se você está passando por um momento como esse, de ter 2 filhos aí ou mais chegando, preste atenção nisso, faça o seu melhor para que você possa dar atenção a cada um deles, né? Obviamente dentro do nosso tempo, que às vezes é tão corrido, mas se você está passando por um processo também desafiador no desfraude, vai com calma, dá uma respirada e percebe se realmente é uma dificuldade da sua criança ou se é uma impaciência da sua parte. Enfim, gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixe seu like, se inscreve no canal e manda um comentário que eu quero saber também como foi o desfraude ou a chegada do segundo filho por aí.